narrasse uma luta se ganhando no grito. E se o juiz apelar, não deixe barato, ele é igual a você e não pode roubar. Fique de olho. Fique de olho no... Olá, uma boa tarde para você. O Mais Esporte desta segunda já começou pela TV Aparecida até as 2 horas da tarde. Hoje é o som, de Camisa Molhada, mais uma música aí falando do futebol, na voz de Carlinhos Vergueiro. E você já sabe que segunda-feira é dia da gente falar de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, Na Série A, nenhum dos gigantes do G4 conseguiram uma vitória. Já na Série B, o Palmeiras já tem data marcada para voltar para a elite do futebol brasileiro. Na Série C, 3 times já garantiram o jogo de ida, fica mais fácil no jogo de volta pelas quartas de final. E na Série D já tem time definido que vai jogar contra o Botafogo da Paraíba. André Isaac está comigo aqui ao lado esquerdo para comentar sobre essas partidas. Olá, boa tarde, tudo bem, André? Boa tarde, Luciano, um abraço para você ligado no Mais Esportes, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Vamos direto para a nossa pergunta do dia. Eu quero saber de você. Qual foi a maior decepção no Campeonato Brasileiro e qual foi a maior surpresa até o momento? Para você que não sabe como é fácil participar no programa mais democrático do Brasil, descubra agora. Se sua operadora não é TIM, mande o torpedo para 49122 ou 49126. Se sua operadora é TIM, coloque a palavra-chave TV Esporte e escreva a sua mensagem. Lembre-se de citar o seu nome e o local de onde você está mandando a mensagem. Vamos então começar a falar dos jogos que aconteceram pela Série B, entre eles mais uma vitória do Palmeiras. O Boa Esporte recebeu a América de Natal e o time mineiro suou, mas venceu. Marcelinho Paraíba abriu o placar. O América empatou com gol de Regis. Marcelinho Paraíba marcou o segundo. O América empatou de novo, mas aos 47 minutos, Thiago Carvalho garantiu a vitória do Boa. E após 10 derrotas seguidas, o Asa venceu o Oeste por 3-0. Com gols de Lúcio Maranhão e Eliomar Bombinha 2 vezes. No Castelão, o time cearense abriu o placar, mas o América Mineiro conseguiu reagir e chegou ao empate de 1-1, que não foi bom para nenhuma das duas equipes. Em Belém, o Avaí confirmou sua boa fase e venceu o Paysandu por 2-0. Betinho e Kleber Santana foram os autores dos gols. O ABC recebeu o Guaratinguetá e quem levou o melhor foi o time paulista. O ABC abriu o placar em cobrança de pênalti. No entanto, o Guaratinguetá virou, graças ao gol de Rafinha e Juan. O ABC voltou a marcar com Rodrigo Silva, mas o Guará balançou as redes mais uma vez nos acréscimos, graças ao experiente Alex Afonso. Tudo isso ainda antes do intervalo. E no final do segundo tempo, Marquinhos deu a vitória ao ABC. Jogando em casa, o São Caetano conseguiu um importante resultado diante do Icasa e venceu por 2-1, com gols de Wagner Carioca e Marcelo Soares. Roberto descontou para os visitantes. O Palmeiras conquistou mais um importante resultado jogando contra o Bragantino. Allan Kardec e Wesley marcaram os gols da partida, que deixou o time com a possibilidade de subir para a elite do futebol já na próxima rodada. E para fechar, o Joinville finalmente conseguiu voltar a vencer. Com o gol de Diogo Oliveira, saiu com a vitória diante do Figueirense. Vamos direto então para a classificação da Série B. Vamos saber que colocação o seu time está. Palmeiras continua em primeiro lugar, em segundo Chapecoense, em terceiro Sport, em quarto Avaí, em seguida Paraná Clube, América Mineiro, Icasa, Ceará, Joinville e Figueirense. E na segunda parte, vamos lá? Boa Esporte, Bragantino, Guaratinguetá, América de Natal, Oeste, ABC e na zona de rebaixamento Atlético Goianiense, São Caetano, Paysandu e Asa.
E já tá ficando normal, né, confusão entre torcidas, André. E na Série B, dessa vez, a confusão aconteceu no jogo entre Avaí e Paysandu, tanto que o jogo teve que terminar aos 37 minutos do segundo tempo, não tinha como ter jogo mais. A torcida ficou furiosa com mais uma derrota do Papão, dessa vez pro Avaí. Então tá aí, André, tá difícil, né? E lembrando que na Série A também teve confusão, a gente vai mostrar qual foi o jogo. Isso aí não resolve, o torcedor protestou, isso aí não fez o time ganhar o jogo, fez o jogo acabar, isso aí não vai fazer o time recuperar. O torcedor tem que torcer. Não adianta tentar interferir no resultado da partida, que ele não vai interferir. E no futebol é assim, campeonato tem 20 times, 4 caem e 4 sobem. Não adianta, por mais que todos fizessem um time perfeito, alguém vai cair, alguém vai ficar entre os piores. Tem que aceitar, né, André? Então tem que aceitar, é do esporte. É isso aí. Vamos falar um pouquinho do Palmeiras, que venceu mais uma, desta vez contra o Bragantino, né? Então tudo indica que no próximo jogo, que será contra o São Caetano, o time paulista vai voltar à elite do futebol brasileiro. E a preocupação é a seguinte, André. Gilson Kleina não foi procurado ainda pela diretoria do Palmeiras, nem pelo Paulo Nobre. Você acha que o Gilson Kleina é técnico de time de Série A, André? Eu acredito que sim, é técnico de time da Série A, ele já provou isso no ano passado. Apesar de ele ter dirigido o Palmeiras nas últimas rodadas, em que foi rebaixado, mas já pegou o time rebaixado. Ele deixou a Ponte Preta numa situação muito confortável no campeonato. E pegou um Palmeiras rebaixado das mãos do Felipão. Então, o Gilson Kleina foi melhor que o Felipão. E o Felipão é um técnico de Série A? É o técnico de Copa do Mundo. Então, o Gilson Kleina também é um grande treinador que fez um trabalho melhor do que ele na Ponte Preta, e o Felipão estava no Palmeiras. E agora chegou a hora do Pronto Falei. Muita gente nesse final de semana, eu não sei se foi sábado, se foi domingo, porque eu não assisto esse tipo de coisa. Muita gente ficou acordada até de madrugada para assistir um espetáculo horrível. Vou pedir até para colocar uma foto do que aconteceu nesse final de semana. Olha só, gente, sangue jorrando. Esse aí é o tal de MMA. Essa aí é uma combinação de várias lutas marciais. Isso aí é o que as pessoas dizem que é esporte, mas isso não é, gente. Isso aí é violência legalizada. Isso aí é uma rinha humana. Isso aí é voltar no tempo. Isso é de um atraso enorme. Isso aí faz a gente imaginar como seria no Coliseu os romanos assistindo os gladiadores se matando e inutilizando seu adversário. Aliás, uma das regras, um dos objetivos do MMA é ferir o adversário e inutilizar o seu oponente. Gente, eu não consigo encarar isso como esporte. E outra coisa, essas categorias, como essa aí, dessa luta, elas têm um dono, é o tal do Dana White, assim como era no boxe, na época do Mike Tyson, o tal do Don King. Então essas pessoas manipulam os resultados, manipulam os confrontos da maneira que eles querem. Agora vai enfrentar fulano contra ciclano, agora vai ser ciclano contra beltrano. Não existe uma lógica esportiva disso tudo. E eu não perco meu tempo com essa bobagem. Pronto, falei. E ainda hoje no programa vai rolar muito assunto, entre eles, enfim, uma vitória do Corinthians e a derrota do líder Cruzeiro. Voltamos já. Na melhor idade, é importante ter uma vida equilibrada e sempre ter um bom Dedo de Prosa. O primeiro programa da televisão para a terceira idade, para a família brasileira. Alegre, dinâmico e feliz. Se soltar, curtir a vida. Dedo de Prosa, segunda, 10 da noite e domingo, às 6h15 da manhã. É bom demais dar conta. Abraço para vocês. Aqui, na Rede Aparecida. Desde o envio da primeira capelinha, a presença dos devotos nos motivou a dar importantes passos para as obras da cúpula central.
Cada doação é um gesto de amor e de gratidão à Mãe Aparecida. Agradecidos, continuamos contando com você. Campanha dos Devotos, graça e luz em sua vida. PUC Goiás, excelência no ensino. Formação profissional e humanista é a base dos cursos de graduação da PUC Goiás. 50 cursos em 5 campos, 462 ambientes laboratoriais, bibliotecas com mais de 364 mil exemplares, complexo poliesportivo de padrão internacional, extensão acadêmica e uma estrutura ímpar para a melhor formação. Acesse www.pucgoias.edu.br e saiba mais. PUC Goiás, conhecimento a serviço da vida. Uma boa impressão deixa sua imagem limpa. A Gráfica PUC tem estrutura completa para garantir qualidade diferenciada a seu material gráfico. Tratamento de imagens, birô de artes gráficas, máquinas modernas e processos que respeitam o meio ambiente. Tudo com o melhor atendimento, profissionais especializados e entrega rápida. Não brinque com a imagem da sua empresa. Escolha a Gráfica PUC 3946-1892. A sua hora do almoço com mais informação. Os principais fatos do dia você encontra no TJ Goiás. Análise do cotidiano, reportagens especiais e discussões sobre a cidade, mobilidade e trânsito, os seus direitos, economia, saúde, cultura e diversão. Jornalismo com isenção e compromisso é no TJ Goiás, de segunda a sexta, 12:30. Aqui na PUC TV Goiás. E não rola só emoção na Série A, na Série C também tem e muita. E neste final de semana, 3 times foram espertos e garantiram um jogo de ida das quartas de final. Vamos conferir. Com o apoio de cerca de 40 mil torcedores que lotaram o estádio Castelão em São Luís, o Sampaio Corrêa venceu o Macaé por 5-3. O Bolívia Querida chegou a abrir 5-1 com gols de Leandro Kivel, Lucas Silva, Totti e Eloir, de pênalti. O Macaé, que havia marcado um gol com Márcio Goiano aos 17 da primeira etapa, conseguiu diminuir o prejuízo marcando com Marcelo e William. O Luverdense derrotou o Caxias por 2-1, em pleno estádio Centenário. O herói matogrossense foi Gilson, que marcou os 2 gols da equipe. Thiago Pagnussati diminuiu para os gaúchos. E neste domingo, em Campina Grande, o 13 venceu o Vila Nova de Goiás por 1-0. Negrete foi quem fez o gol. E aí, André, o que a gente pode esperar do jogo de volta na Série C? Os 3 que venceram tem mais chances de conseguir subir para a Série B? Olha, o 13 jogou muito bem. O Vila Nova deu sorte. O goleiro Tony salvou o Vila. Era para o 13 sair classificado desse jogo. Uhum. Então, a comemorar o resultado, o Vila, que ainda respira no campeonato, tem chance no jogo da volta. É um compromisso extremamente equilibrado. Caxias, tchau Caxias. Vai dar Luverdense. Tchau Caxias. A Luverdense vai vencer em casa, vai confirmar sua classificação e para mim Luverdense é o grande favorito ao título da Série C do Campeonato Brasileiro. E tchau para o Macaé. Apesar do Sampaio Corrêa ter tomado 3 gols em casa, eu não imagino o Macaé vencendo o Sampaio por 2 gols de diferença lá em Macaé, não. Eu torço para que o Sampaio se classifique, eu quero que o Sampaio Corrêa se classifique e eu acho que vai classificar, porque essa torcida maravilhosa merece estar nas principais divisões do futebol brasileiro. Aliás, eu quero ver o Sampaio Corrêa na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, com aquela torcida lá lotando o Castelão. Linda, né? Bonita mesmo. Dá até para arrepiar, André, quando a gente vê. Eu torço para futebol dessa maneira. Time de estádio vazio, Macaé tem testemunha. Um dia eu liguei lá em Macaé, o pessoal de imprensa lá, falei, queria saber quem vai cobrir o jogo aí. Que jogo? Do futsal? Mentira. Nem o pessoal de lá sabe que vai ter jogo. Então, e eu tô falando isso aqui, porque a gente
tem que tomar cuidado. Tem torcedor de tudo quanto é lado. Eu tenho certeza que não tem ninguém no Macaé. Nunca ninguém mandou torpedo, torço o Macaé. Nunca vi aqui no Mais Esportes. Às vezes alguém do Rio de Janeiro pode torcer pro Macaé, pelo bem do Rio de Janeiro, de estar na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a torcida do Macaé, ela é muito pequena. Eu torço pra torcida grande. Vamos falar um pouquinho de Série D também. O Tupi venceu o Juventude por 1-0, mas não adiantou, porque ele tinha que vencer o Juventude por uma diferença de 5 gols. Então não deu. A final na Série D será Botafogo da Paraíba contra o Juventude, André. Que vença o melhor agora. Vamos falar então de Série A, os primeiros jogos que aconteceram no sábado. Entre eles, enfim, o Corinthians voltou a vencer. No sábado, o Corinthians mudou sua forma de jogar e voltou a vencer. E conseguiu marcar. Derrotou o Criciúma por 1-0 com gol de Pato. Um gol aos 40 segundos de jogo e mais 3 antes dos 25 minutos. Foi assim que o Santos despachou o Náutico por 5-1. Cícero marcou 2 vezes, um na segunda etapa e foi o destaque do jogo. Thiago Ribeiro, Cicinho e Everton Costa também fizeram para o time da Vila Belmiro. E Maicon Leite descontou. E no Maracanã, o Fluminense empatou com a Ponte Preta. O time de Campinas fez 1-0 com Rafael Ratão, mas permitiu que os donos da casa igualassem o placar num gol contra de Diego Sacomã logo depois. Timão, a média de finalizações por jogo está aumentando, então alguma coisa melhorou no Corinthians. Só falta fazer mais gols, né, André? Não adianta ter finalização se não tiver gol. O time produz, o time cria jogadas, mas a finalização é ruim. Eu acredito que depois dessa goleada de 1-0 aí, as coisas vão ficar mais tranquilas. A gente torce por isso. Vamos ver os primeiros torpedos nesta segunda, André? Vamos lá, André. São Paulo no comando de Muricy é campeão em 2014. Lucas de Amargosa, Bahia. A maior decepção é o Vasco e a surpresa é o Atlético Paranaense. Luzia de Monte Carmelo, Minas Gerais. Para mim, o pior é o Inter, a surpresa portuguesa. Reinaldo Riquelme, Ricardo Dali Palestra. MMA só dá mau exemplo. Recado vem de Araripina, no Pernambuco. Obrigado pela participação. Olá, meu amigo, sou torcedor do Leão. Vamos lotar o Mangueirão na quarta. Remo, Criciúma no Sub-20. Manda um beijo para Luciana. Araguaína, Tocantins. Quem mandou o recado foi o Antônio. Beijão, Antônio. Obrigada. Olha só o Remo, ó, no Sub-20. Remo e Criciúma. André, a maior decepção náutica surpresa é o glorioso Botafogo. Até mais, André. Até mais, Luciana. Eu tenho que ir para a escola. Antônio Marques. Luciana, nova musa da TV brasileira. O Vasco é segundona. Davi Cruz, de Espera Feliz, Minas Gerais. Quero ouvir a música do Marcelo D2. Eu sou Ronaldo. Daniel de Aurora. O Daniel é nosso telespectador. É nosso fiel. DJ, né? Eu acho que o único dia que ele não viu foi o que nós já rodamos. No dia do aniversário do Ronaldo. No dia do aniversário do Ronaldo, nós colocamos aqui, já colocamos essa música, viu, Daniel? Edmar Alves, a minha surpresa é o Goiás, a decepção é o Náutico. Alexandre de Campina Grande. André, no Chiqueiro quem manda é o Galo. Rumo ao título. Minha decepção foi o Mengão, que perde a vitória do Curitiba. Beijo para a Luciana, manda um beijo para mim, Luciana. Diego Cavalieri de Manaus, goleiro do Flamengo. Um beijão, Diego Cavalieri. Goleiro do Flamengo de Manaus. Lenilton Ferreira e Lenilson Ferreira, de Cascavel, Ceará. Para nós, a maior decepção é o Corinthians, lutando para não cair ao invés do título. Um abraço. Lenilton e Lenilson seriam gêmeos? Como é que é? Lenilton e Lenilson. Então, irmãos, né? Irmãos, né, André? Irmãos, acho que gêmeos. Ou gêmeos, né? Lenilton e Lenilson. Gêmeo é irmão, né? Então. O último aí, André. Eu acho que a decepção do campeonato é o Vasco. E a maior surpresa é o Goiás, a Mauri de Monte Carmelo, Minas Gerais. Falando em Goiás, vamos conferir a vitória dele ontem no Serra Dourada contra o Atlético Paranaense. Também teve golaço no Atlético Mineiro. Voltamos já. A música sertaneja e a devoção a Nossa Senhora na alma do povo brasileiro. Fé e alegria
são as marcas da nossa gente. Somos assim e é isso que vamos mostrar. O orgulho de ser sertanejo. Amanhã, 8h30 da noite, Aparecida Sertaneja. Seja bem-vindo. Eu espero você aqui na Rede Aparecida. A Mãe Aparecida nos acolhe sob seu manto. E no mês dedicado a ela, convidamos você a demonstrar o seu amor e a sua gratidão. Faça sua doação. Doando, você ajuda a obra evangelizadora do Santuário Nacional e ajuda a fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Acesse a12.com/campanha e faça sua doação. Agradecemos a sua generosidade. Cabeça nas nuvens, pés no chão. Viva seus sonhos! Vestibular PUC Goiás. Inscreva-se até 5 de novembro. PUC Goiás. Conhecimento a serviço da vida. Você pretende estar daqui a 2 anos. Que tal estar pronto para o mundo do trabalho? A Católica tem um curso superior perfeito para sua formação profissional. Tecnológicos em agronegócios, análise e desenvolvimento de sistemas, eventos, segurança da informação, gastronomia, secretariado ou gestão ambiental. Em apenas 2 anos, você sai com diploma de curso superior reconhecido pelo MEC. Curse um tecnológico na Católica. Olá pessoal, o programa que vocês esperavam chegou aqui na PUC TV. De Tudo, um programa que veio para revolucionar o mercado goiano em 2 edições, às 7 horas da manhã e à meia-noite. De Tudo é aqui na PUC TV. E agora vamos conferir o restante dos jogos que aconteceram pela Série A. Na Arena Fonte Nova, o São Paulo venceu o Bahia por 1-0 com gol de Aloísio. No Independência, com um bonito gol do garoto Lucas Cândido, o Atlético Mineiro venceu por 1-0 o Flamengo. No Serra Dourado, o Goiás conseguiu vencer o Atlético Paranaense por 3-0. Com gols de Rony, Dudu Cearense nos acréscimos, Walter garantiu o seu. Um Grenal diferente do que se costuma ver. Foi o que aconteceu em Caxias do Sul. Internacional e Grêmio terminaram empatados em 2-2. Williams e D'Alessandro fizeram os gols colorados. Jackson contra e Vargas fizeram para o Grêmio. Clássico do Maracanã, Botafogo logo abriu uma vantagem de 2 gols em cima do Vasco, um atrás do outro. Mas Jomar e Pedro Quem deixaram tudo igual. No Canindé, a Portuguesa voltou a tropeçar diante da torcida. Os baianos abriram o placar quando os mandantes eram melhores, mas perderam muitas chances e a Luz aproveitou para reagir e deixar tudo igual. Vamos falar um pouquinho do jogo entre Bahia e São Paulo. André, e não é que o Muricy Ramalho colocou o São Paulo numa situação mais tranquila na tabela? Agora sim dá para ver o trabalho do Muricy Ramalho. A gente tá vendo um time mais seguro. Tolói jogou bem. Tolói, o Ganso voltou a jogar. O Ganso tá jogando muito, ele tem que voltar até para a seleção brasileira. A zaga foi tão bem que não deixou o povo chutar no Rogério Ceni. É verdade. Protegeu o Rogério Ceni, que é ainda o ponto falho da equipe do São Paulo. Então, apesar do Bahia ter produzido mais, porque o São Paulo chegou a estar com 2 jogadores a menos, o São Paulo mereceu a vitória e não vai ser rebaixado mais. Vamos falar agora do jogo entre Goiás e Atlético Paranaense. Definitivamente, André, o Walter, né, passou a ser reconhecido pelo seu futebol de exceção do que realmente pelo seu sobrepeso, né? Não, o Walter é uma realidade, é um grande jogador, já era quando era da equipe do Internacional, depois saiu, foi para o futebol português, descambou aí a questão do peso
mas isso não atrapalha. A categoria dele é fantástica e ele é muito bom e o time do Goiás também é muito bom. André, só para ficar perfeita, né, essa partida do Goiás contra o Atlético Paranaense, só que aí acabou tendo mais briga desta vez, né, entre elas mesmo, né, entre as torcidas, né? Dessa vez entre as torcidas, e eu acho que chegou o momento, isso aí aconteceu em Goiânia, aconteceu em Brasília, está acontecendo em várias partes do Brasil, chegou o momento de reflexão das autoridades, tomarem providências e acabar de vez com torcida organizada, uma ideia que parecia interessante no início, mas que não deu certo. Descambou para um lado que os outros torcedores de bem, estão sofrendo as consequências e os estádios estão cada dia mais vazios. Se há quem questione ou não a utilidade das torcidas organizadas, eu só lembro o seguinte: antes delas, o futebol era bem melhor. Agora um pouquinho sobre o jogo entre Cruzeiro e Coritiba. A estrela do jogo, né, não foi o Alex, não foi o Cruzeiro, mas foi o Keirson, né, André? O Keirson. Depois de 2 anos, ele voltou a marcar um gol. Em outubro de 2011, ele fez o último gol. E aí, muito bom, né? Ainda mais em cima do Cruzeiro, né, André? Então, o próximo em 2017, né? Que isso, depois André? Um em 2020. A cada 3, 4 anos um gol do Keirson. Eu acredito em você, Keirson. Mas foi bem o Coritiba. O Coritiba jogou muito, mas o Cruzeiro estava levando o resultado. E o Keirson acabou fazendo o gol da vitória. De parabéns, o Coxa. Mas a vantagem ainda é muito grande do Cruzeiro, né, André? Muito grande do Cruzeiro. Essa derrota não vai fazer diferença para o Cruzeiro, mas essa vitória faz uma diferença muito grande para o Coxa. Subiu 2 posições, né? Agora vamos falar do jogo do Atlético Mineiro e do Flamengo, né? A estrela do jogo foi o Lucas Cândido, que fez o único gol e um golaço. Olha lá, André. E ele chutou fraco, ele não chutou forte. Lucas Cândido, reserva, entre vários reservas que participaram do jogo e ganharam do titular do Flamengo. Muito bem o Super Galo Mineiro nesse jogo. Olha lá. É isso aí. Vamos então conferir a classificação da Série A? Bom para o Coritiba nesta rodada, né? Começando com o primeiro lugar Cruzeiro, em segundo Grêmio, em quarto Atlético Paranaense. Não, em terceiro Atlético Paranaense, em quarto Botafogo, em quinto Goiás, em seguida Atlético Mineiro, Vitória, Santos, Internacional e São Paulo. O São Paulo tá subindo. Em 11º Flamengo, em 12º Corinthians, Portuguesa, Coritiba, Fluminense, Bahia e lá na zona de rebaixamento não adiantou o empate com o Botafogo, o Vasco continua lá, em seguida o Criciúma, Ponte Preta e o Náutico, que já reconheceu, né, que vai cair para a Série B. Temos mais tempo, André, para a gente ler mais torpedos para fechar esse programa? Olha só, Cruzeiro é tri, Luiz Almeida Rocha de Monte Carmelo, Minas Gerais. Parabéns, André, pelo comentário. Essa rinha humana não tem nada a ver com esporte. É a volta dos gladiadores em pleno século XXI. Miro de Canarana, no Mato Grosso. André, a maior surpresa foi o Galo ter ganhado do Mengão. Yuri de Cândido Mendes, no Maranhão. André Braz de Lago dos Rodrigues, valeu pelo incentivo. André Isaac, Sampaio Correia, com certeza estará na Série A em 2015. André, obrigado pelas palavras, o Sampaio vai subir. Louco Abreu do Pará. André e Luciana, qual é a chance do Cruzeiro de perder o título esse ano? Um beijo para a Luciana, assinado Avelino João Alves Rocha, de Vargem Dourada. 0%, né? 0, não tem chance não perde não. Boa tarde para vocês, bom dia aqui no Acre. Para mim a grande surpresa do campeonato é o Furacão, a decepção é o São Paulo e o Fluminense. Cirleudo Costa de Sena, Madureira, Acre. Muito obrigado pela participação. Aqui no Acre eu acho que a diferença vai ser de 2 horas. São 2 horas a diferença. Agora com horário de verão, então fica de 2 horas a diferença. Obrigado a todos que participaram. É isso aí, voltamos amanhã às 1h30 da tarde e uma ótima semana para você. Beijo, tchau.